Neste vídeo, vou lhe revelar 4 sinais, que você talvez não tenha percebido, mas comprovam que o diabo, o inimigo de nossas almas, tem atacado e muitas das vezes conseguido destruir, mesmo os mais espirituais. Descubra agora como identificá-los e como combatê-los de forma correta, segundo a palavra de Deus. Às vezes, a ideia que temos de um ataque espiritual é bem exagerada e dramática. Filmes, televisão e cultura popular nos dão uma imagem específica de como um ataque espiritual aparentemente parece. No entanto, o que o mundo percebe como um ataque espiritual e a realidade dos ataques espirituais são bastante diferentes. Seria incorreto assumir que todos os ataques espirituais se parecem com possessão demoníaca. Na maioria das vezes, os ataques espirituais assumem formas muito mais sutis, vêm de maneiras inesperadas e passam despercebidos. As principais armas do diabo são o engano, a ilusão, a manipulação e não a agressão direta. O inimigo quer se esconder nas sombras e ficar nas trevas. Ele nunca se manifestará abertamente, porque quer que você lhe dê acesso inconscientemente. Se ele mostrasse sua verdadeira forma e intenções, todos clamariam o sangue de Jesus e repreenderiam o diabo. No entanto, se ele vier como um lobo em pele de cordeiro, sob a forma de enganos e mentiras, se aparecer sob o disfarce de mudanças normais na vida, então você não suspeitará e será incapaz de lutar ou se proteger. Não se pode lutar contra algo que não se sabe que está presente. Agora, quero alertá-lo sobre alguns sinais a observar quando você está sob ataque espiritual. Se você reconhecer os sinais, poderá detectar os ataques e lutar contra eles desde o início. Em primeiro lugar, um sinal de que você pode estar sob ataque espiritual é se o inimigo vier sobre você como uma enxurrada. Em outras palavras, você enfrenta problema após problema, uma coisa após outra, como o ditado antigo diz: quando chove, é temporal. Conheci pessoas que passaram por coisas como perda de emprego, falecimento de um parente, doença de outro parente próximo, e em seguida sofreram um acidente de carro, tudo em um curto espaço de tempo. Uma coisa após a outra, sem dar a chance de se recuperar. Mas a chave para reconhecer isso como um ataque espiritual está na sua resposta. O objetivo desse modo de ataque é manter você preocupado com o problema, não com a solução, que é Jesus. É projetado para manter seus olhos longe de Jesus. Esse tipo de ataque, onde parece que as portas do inferno se abriram à sua frente, é projetado para afogar sua fé, deixá-lo em dúvida e desencorajá-lo. Mas em tudo isso, a chave para superar é nunca tirar os olhos de Jesus. Lembra da história de Pedro andando sobre as águas? Os discípulos estavam no meio de uma tempestade no mar da Galileia, mas de repente eles veem Jesus caminhando em direção a eles. Quando Pedro o vê, pede para se juntar a ele. Jesus concorda. Pedro dá um passo na água e vai bem por um tempo. De repente, as ondas começam a subir. Pedro tira os olhos de Jesus, distrai-se e começa a afundar. As ondas, os outros discípulos talvez, o ego de Pedro, todos serviram como distrações do que Pedro deveria estar fazendo, que é manter os olhos em Jesus. É o mesmo conosco. Devemos manter nossos olhos em Jesus e não em todas as coisas ao nosso redor. Se tivermos esse foco singular, podemos nos proteger contra esse particular ataque espiritual. Outro sinal de ataque espiritual é que antigos hábitos e estilos de vida começam a ressurgir. Quando você, como cristão, é batizado, entrega sua vida ao Senhor, muda sua vida totalmente. Mas isso é apenas o começo, não o fim. O diabo não vai deixar você ir tão facilmente. Não, ele vai lutar para trazê-lo de volta. Nesse modo de ataque espiritual, você notará coisas como amigos do passado voltando à sua vida, tentando levá-lo de volta. Certas pessoas ao seu redor começarão a seduzi-lo a voltar a hábitos antigos prejudiciais. Isso é o diabo testando e tentando para que você deixe tudo o que é de Deus pelas alegrias do mundo. É como a parábola que Jesus conta sobre o fazendeiro plantando sementes em Mateus 13.
Algumas sementes caem em solo cheio de espinhos e, à medida que a planta cresce, os espinhos a sufocam e ela não produz fruto. Jesus nos diz que isso representa aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, mas as preocupações deste mundo e a enganação das riquezas sufocam a palavra. Devemos nos proteger contra esse ataque sendo vigilantes sobre nossa companhia e permanecendo conectados a uma comunidade cristã sólida. Então, aqui está a coisa. Cuidado com quem está em seu círculo íntimo, cuidado com a companhia que você mantém. Algumas pessoas vão impulsioná-lo para frente, mas algumas vão puxá-lo para trás, e precisamos ser sábios em relação a isso. Outro sinal claro de ataque espiritual é que você se encontra sendo isolado ou sendo afastado de relacionamentos saudáveis. Isso é uma armadilha do inimigo para tentar deixá-lo isolado e sozinho, para que você fique fraco e vulnerável. O inimigo sabe que somos mais fortes juntos. Ele sabe o que a Bíblia diz em Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não fomos feitos para passar pela vida cristã ou pela vida em geral sozinhos. Precisamos uns dos outros para sobreviver e prosperar, especialmente como cristãos em Cristo, para encorajamento. Se o diabo puder isolá-lo, ele terá mais influência sobre você. A maneira de se proteger contra esse ataque é permanecer vigilante na manutenção de uma comunidade cristã forte e orar para que o Senhor o cerque com pessoas fortes na fé e íntegras. O último sinal de um ataque espiritual é que as orações se tornarão mais difíceis do que o habitual. Todos passamos por períodos em que simplesmente não sentimos vontade de orar ou de nos conectar com Deus, ou nossas orações parecem secas e sem poder. No entanto, nunca devemos permitir que chegue ao ponto de parar de orar. Isso ocorre porque a carne e o espírito estão em guerra, e o inimigo não quer que você se aproxime do Senhor. É nessa época que você deve redobrar seus esforços, orando e jejuando ainda mais, pois algumas batalhas não serão vencidas apenas com oração, como disse Jesus. Esta casta de demônios só pode sair com oração e jejum. Nos momentos em que se sente mais desconectado, é o momento de orar mais. A Bíblia nos diz que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. É importante reservar tempo regularmente, a sós com Deus, preferencialmente sem distrações. Jesus queria dar toda a sua atenção a Deus e passar tempo com seu Pai Celestial. Se até mesmo Jesus precisava se afastar de multidões e amigos para ficar sozinho com Deus, e Jesus é Deus, quanto mais nós, precisamos fazer o mesmo. A oração é uma arma poderosa na guerra espiritual. É você entregando suas batalhas a Deus, chamando-o para lutar por você. A guerra espiritual é uma expressão que ouvimos muito nas igrejas, e embora muitas pessoas tenham uma ideia do que seja, muitas não entendem completamente e, portanto, não estão cientes de que estiveram em muitas batalhas espirituais ao longo de suas vidas. O diabo está comprometido em impedir as pessoas de conhecerem a Deus e confiarem nele com suas vidas. As táticas do inimigo diferem dependendo de alguém já ser cristão ou não, mas seu propósito final é sempre manter as pessoas longe de experimentar o amor de Deus. Para esclarecer, a guerra espiritual não é algo a ser temido, porque a batalha pertence ao Senhor. Esta guerra não é algo que lutamos por conta própria, mas permitimos que Deus lute por nós, porque é somente assim que seremos capazes de travar uma guerra espiritual vitoriosa. Essa guerra afeta todas as áreas de sua vida, e não há como evitar o conflito. Muitos cristãos nem mesmo sabem que estão em guerra, mas outros podem ver os resultados da batalha em suas vidas, pois se tornaram vítimas da guerra espiritual, desencorajados, deprimidos, oprimidos e derrotados. Deixe-me dar-lhe uma visão sobre a estratégia do inimigo quando se trata de guerra espiritual. Há 4 coisas que o inimigo procura alcançar ao nos atacar, e essas 4 coisas são desencorajar, distrair, gerar descontentamento e provocar discórdia. Permita-me explicar. O inimigo procura desencorajá-lo em sua fé, distraí-lo de sua vocação com prazeres mundanos e todo tipo de tentação, gerar descontentamento em sua vida física e, finalmente,
provocar discórdia entre você e outros irmãos para impedir a unidade do Evangelho. Portanto, ore pela vitória em todas as áreas de sua vida. Declare as promessas de Deus em todas as áreas de sua vida. Acredite no poder do nome de Jesus Cristo. Existe poder na palavra de Deus e através de seu Espírito. Quando oramos, podemos ter a confiança de que o Senhor está sempre próximo daqueles que o buscam e o chamam. Acredite que Deus quebrará cada plano do inimigo. Confie que o Senhor terá a palavra final em todos os assuntos relacionados a você. Os conflitos que você enfrenta, as batalhas que você enfrenta. O Senhor tem a palavra final sobre tudo isso. Portanto, eu o encorajo a confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor, confiar em suas promessas, e você terá a vitória. A guerra espiritual é real, mas a batalha pertence ao Senhor. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis, porque o Senhor, vosso Deus, é convosco por onde quer que andardes. Josué 1, verso 9. Mesmo nos momentos de desafio, lembre-se de que a coragem vem da confiança em Deus. Você pode superar qualquer coisa. Esteja preparado, esteja forte e enfrente o sobrenatural com fé inabalável. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou Natália Cruz e que Deus lhe abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo.